E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer uma aula diferente aqui na praia de Ponta Negra em Natal e vamos falar sobre as pteridófitas. A primeira pergunta que eu faço é quem são as pteridófitas? Eu aposto que todo mundo conhece o que é uma samambaia, já viu na casa da tia uma samambaia. Ela é a principal representante das pteridófitas. Acontece que eu não tenho somente samambaias. Eu tenho samambaia sul, tenho avencas, a cavalinha, xaxim, licopódio, selaginela, são os principais representantes. Esta é a primeira pergunta. Quem são? A segunda pergunta é o que surge em pteridófitas. Isto é, o que eu não tinha antes, que eu passo a ter pela primeira vez. É pela primeira vez que nós temos o surgimento de vasos condutores. Portanto, as pteridófitas são vasculares ou, como queira, traqueófitas. Apresenta xilema com os traqueídeos e floema com as células crivadas, tubo crivado. Bom, a gente pode ainda comparar uma com a outra. O que briófitas e pteridófitas compartilham entre si? O que elas comungam entre si? O que é de comum entre elas? Bom, tanto as briófitas quanto as pteridófitas são cormófitas, isto é, são pluricelulares com tecido. Além do mais, tanto briófitas quanto pteridófitas são criptógamas, isto é, não produzem ramos reprodutivos externos. E além do mais, tanto briófitas quanto pteridófitas dependem da água para a fecundação. É o caso de oogamia, não apresentam tubo polínico, tá? Então essas são as principais incidências, coincidências que elas compartilham entre si. Agora, o que é diferente? Bom, briófita era avascular, não apresentava vaso condutor, diferentemente de pteridófita, que passa a apresentar vasos condutores. Bom, além do mais, lá nas briófitas, o gametófito era predominante. Aqui quem é predominante é o esporófito, tá? O esporófito, ele é predominante e independente. Bom, nós temos a estrutura de uma pteridófita. Tem as raízes que servem para fixação e absorção, tem o rizoma, que é um caule subterrâneo, tem o báculo, que são folhas jovens enroladas, e tem os soros, que são estruturas que abrigam os esporângios. Tudo bem? Bom, aí nós temos dois tipos de ciclos reprodutivos. Tem das pteridófitas que são chamadas de isosporadas e das pteridófitas heterosporadas. Eu vou falar da isosporada, que é o ciclo reprodutivo de uma samambaia. É isosporada. Bom, aquilo que você enxerga, aquilo que você vê numa pteridófita, numa samambaia, por exemplo, que eu vou falar do ciclo reprodutivo da samambaia especificamente, aquilo que você enxerga, aquela parte visível, é o esporófito. Ele é diploide, ele é 2N. Embaixo do esporófito tem uns pontos escuros, umas manchas escuras, marrom, que são os soros. Esses soros abrigam no seu interior os esporângios. E os esporângios, por meiose, vão produzir os esporos. Esses esporos explodem, entre aspas, no chão, germinam no chão, por mitose e originam os gametófitos. No caso de uma samambaia, é um gametófito hermafrodita, que apresenta tanto o gametângio masculino quanto o gametângio feminino. É um gametófito na forma de um coração. É um gametófito jovem, chamado de protalo, tá? Bom, o gametângio masculino chama-se anterídeo e vai produzir o gameta masculino chamado de anterozoide. E o gametângio feminino chama-se arquegônio e vai produzir o gameta feminino chamado de osfera. Na presença da água, os anterozoides nadam até a osfera, fecundando-a. E aí encerra-se o ciclo reprodutivo com o esporófito, tá? Bom, aí nós temos o ciclo reprodutivo das heterosporadas, no caso da selaginela, de uma licopsida. O que vai acontecer? Heterosporado, o próprio nome fala. Hétero lembra diferente, esporo lembra esporo, então são esporos diferentes. Quer dizer que eu tenho o esporo masculino e tenho o esporo feminino. Perceba que existe uma estrutura chamada de microesporófilo, que é uma folha modificada. O microesporófilo abriga o microesporângio, que por meiose vai originar o micrósporo, ou esporo masculino.
E no megaesporófilo eu vou ter o megaesporângio, que por meiose vai originar o megásporo ou esporo feminino. O que vai acontecer? Por mitose, o micrósporo vai originar o gametófito masculino e por mitose também o megásporo vai originar o gametófito feminino. O gametófito masculino é chamado de microprotalo e o gametófito feminino é chamado de megaprotalo. No microprotalo, eu tenho o gametângio masculino chamado de anterídeo, que vai produzir o gameta masculino chamado de anterozoide. E no megaprotalo, eu tenho o gametângio feminino chamado de arquegônio, que vai produzir o gameta feminino chamado de osfera. Na presença da água, o anterozoide vai fecundar a osfera. E aí reinicia-se o ciclo. Muito obrigado.